Hebreus capítulo 11, versículo 1. A natureza da fé e os exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Uma definição tão simples, mas tão difícil de viver. Ora, a fé é o firme fundamento. O que seria esse firme fundamento? Uma firme convicção. E uma convicção tão firmada que você espera que aquilo vai chegar. Só que você não está vendo. Você está vendo todas as circunstâncias contrárias, todos os sintomas são contrários, mas você tem um firme fundamento. Um fundamento firmado numa convicção. Eu tenho certeza que isto vai acontecer. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê. Quando o lavrador arou a terra e lançou a semente de laranja, o que ele espera que vai nascer daquele terreno? Ele está vendo alguma coisa? Não. Está ali a terra limpinha, limpa, mas ele sabe que ele colocou uma semente. Ele sabe que dentro daquela terra, ele trabalhou, ele se esforçou, ele colocou a semente. E ele sabe que isso funciona. Lançou a semente, vai regar, vai esperar o tempo certo. Salmos capítulo 1, segura o seu dedinho aí em Hebreus capítulo 11. E vamos ler o que nós iniciamos esse culto desta noite. Salmos capítulo 1, verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto na estação. Não dá nem antes nem depois. O fruto nasce na estação própria. O que nós temos que entender com isso? Todo valor que você lança na casa do Senhor como semente, você está plantando para alguma coisa. Só que se a sua semente não é determinada, ela não vai germinar, ela não vai brotar, ela não vai dar fruto. Nós precisamos aprender a nomear a semente. Precisamos aprender a determinar a semente. Por quê? Pois será como árvore plantada junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto na estação própria. E a fé é essa firme convicção, esse firme fundamento. Eu sei que isto vai acontecer, não estou vendo nada, muito pelo contrário, quando você lança a semente, vem tempestades, vem vendavais, mas eu sei que isto vai acontecer. A fé é essa firme convicção. As circunstâncias podem ter piorado, mas eu tenho fé. Então, amados, nós temos que entender que a fé, ela tem que brotar do interior, ela tem que brotar do coração. Nós não podemos viver por aquilo que nós estamos vendo. Nós não podemos querer viver pelo que vemos, mas nós temos que viver pelo que nós cremos. Crer é algo que está no teu intelecto, é algo que está na tua mente. Eu não estou vendo, mas eu creio. Aonde você crê? No seu interior. E esta convicção que você crê é o seu pensamento. Você está vendo todas as coisas contrárias. A boca, ela fala do que o coração está cheio. Não adianta você falar um monte de coisa. Não vai dar, não tem jeito. Irmão, tem fé? Não, Deus sabe no meu interior que eu tenho fé. Deus sabe que eu estou crendo. Está crendo nada. Se tivesse crente, você não estava declarando o contrário. Se tivesse crente, você não estaria declarando a derrota. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Por quê? Porque está sofrendo de algo que está no interior, no intelecto. Você não está crendo que vai melhorar, você não está crendo que o Senhor vai mudar essa história, você não está crendo que o Senhor possa curar, que o Senhor possa abrir portas, você não está crendo, então você começa a viver a consequência de uma tristeza, a consequência da realidade. Não, pastor, não é questão de fé, é que a gente é realista, né? A fé independe da realidade que você está vivendo hoje. Porque aí o escritor de Hebreus começa a narrar, pela fé, nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Deus não olhou para um cavalo para dizer, haja um cavalo. Não foi criado do que era aparente, não tinha nada. A terra estava sem forma
e vazia. Mas ainda assim o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja. Chamou à existência o que não havia, chamou à existência o que não tinha condições de existir. Liberou. Primeiro que usou a fé foi Deus. Deus liberou a sua palavra, chamou à existência. E não pense você que Deus ficou: será que vai acontecer? E quando Jesus veio ensinar os seus discípulos, ele falou: tende a fé de Deus. Qual que é a fé de Deus? Falou, creia, já está acontecendo. Quando você fala, quando você determina, quando você lança a sua oferta, você está lançando uma semente numa terra. Por isso que a terra tem que ser fértil. Como que eu identifico se a terra é fértil ou não? Pelos frutos. Não foi o Senhor que nos disse: pelos frutos conhecereis? Um ministério que está ganhando vidas, um ministério que está evangelizando, um ministério que está conquistando o Brasil, um ministério que sai das quatro paredes. Tome cuidado, porque você não vai ver qual ministério está dando fruto pelo inchaço. Tem muito ministério por aí inchando. Inchar não é dar frutos. Nós precisamos ver a mudança desses frutos, a mudança dessas pessoas. E a partir do momento que você vê que o ministério é um ministério frutífero, o solo é fértil. Se o solo é fértil, lança sua semente, crendo que tudo aquilo que você plantar, certamente você vai colher. Agora, existem coisas que a semente que você tem lançado ainda não é suficiente. Eu me lembro de um pastor que uma vez, falando sobre prosperidade, ele falou: irmãos, oferta é um investimento no reino e é o maior rendimento da caderneta de poupança que existe. Você quer um carro, você tem que lançar ofertas e mais ofertas de desafios, ofertas e mais ofertas de milagre, ofertas e mais ofertas através da qual você possa viver o milagre. Por quê? Fé não é mágica. Temos que fazer uma diferença entre fé e mágica. Temos que entender que, muito embora a fé seja a certeza das coisas que eu não estou vendo, mas que eu creio, mas ela é uma fé respaldada, ela é uma fé que tem uma convicção na palavra de Deus, e essa fé vem através de uma palavra rema, específica e diretiva. Deus pode fazer o milagre, o impossível acontecer, através da sua fé, não através de mágica. Quando eu olho para Gênesis, eu consigo entender este Deus tão tremendo, que não é mágico. Veja comigo Gênesis capítulo 1. Verso 11. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, como? Segundo a sua espécie. Se você lançou uma semente de laranja, não fica esperando nascer abacaxi. Eu sei que abacaxi tem hora que a gente nem planta e nasce, né? Não, você tem que lançar a semente certa. Produza segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. Ou seja, você já reparou que todo fruto tem a semente dentro dele? O abacate dentro dele tem semente. A laranja tem sementes. Existem tipos de laranjas diferentes e cada uma tem a sua semente. Dentro do próprio fruto está a semente. Quando você recebe o seu salário, é como se você estivesse recebendo um fruto. E dentro desse fruto tem uma semente. Tem um monte de gente que está comendo a semente. E depois não sabe por que não está produzindo outra colheita. Não sabe por que não consegue quitar as dívidas, não consegue pagar as situações que tem vivido, tem sofrido. Por quê? Está engolindo a semente. Para que você possa ter uma nova colheita, você tem que tirar a semente de dentro do fruto que você recebeu para garantir a própria próxima colheita. Verso 12. A terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu, enxergou, olhou, e viu Deus
que era bom. Na nossa mentalidade humana, e pelo que tem sido passado nos filmes e desenhos evangélicos, quando Deus faz a criação, e disse Deus: produza a terra erva verde, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, e na sua mente, o que você tem é que, plim, de repente apareceu uma floresta linda e maravilhosa, cheia de flores, árvores e frutas. Não é assim que você pensa? Produz a terra erva verde, produz a terra árvore frutífera. Plim! Viu Deus que era bom, puxa, que floresta linda, que paraíso. Não foi assim que aconteceu. Mas Deus disse que era bom, Deus viu e disse que era bom. Gênesis capítulo 2, Gênesis 2, verso 5. Vira uma folhinha só. Toda a planta do campo que ainda não estava na terra, toda a erva do campo que ainda não brotava. Por quê? Porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e ainda não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Espera aí, no capítulo anterior fala que Deus viu que era bom tudo aquilo que Ele criou, a árvore, os frutos, a erva, e agora fala que ainda não estava na terra? Como fica isso? Quando Deus liberou a palavra, Ele estava ordenando que a semente fosse para o solo. E meu amado, do mesmo jeito que hoje em dia, lança-se uma sementinha e tem que esperar sair uma folhinha, sair um caulezinho, esse caulezinho crescer, criar forma, para que depois possa brotar uma folhinha, e da folha uma flor, e da flor um fruto. Do mesmo jeito aconteceu aqui. Ah, mas não foi em 7 dias. 7 dias é uma forma de linguagem. Cada dia, o dia ainda não estava definido como 24 horas. Dentro do nosso relógio cronológico, cada dia poderia ser anos. Deus não está limitado a tempo. Só que nós temos que entender que Deus respeita princípios. E o princípio que Deus estabeleceu aqui é que quando você lança a semente na terra, pela fé, Deus já viu que era bom. Pela fé, Deus olhou e falou: isso é muito bom, só tem semente. Quando o agricultor pega o terreno todo bagunçado, e ele começa a arar, ele começa a limpar, a carpir o terreno, ele começa a trabalhar na terra, adubar a terra, coloca a semente, ele olha e fala: que bela plantação. Aquele que não entende nada olha e fala: que plantação? A terra está limpinha. Mas debaixo da terra tem uma semente. Quando você lança a sua oferta, é essa convicção que você tem que crer. É com essa convicção que você tem que usar a sua fé. Que bela semente, que bela plantação, que bela é a colheita que eu vou ter desse terreno. Por quê? Porque você lançou a sua semente. Se você lançou a sua semente, meu amado, espera a estação própria, que na estação própria vai dar o seu fruto. Até chegar à estação própria, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir furacão, pode vir um monte de coisa, mas na estação própria, a semente que você lançou e creu, você vai colher. É aqui que nós precisamos ter fé, é aqui que nós precisamos ter convicção. Eu não sei qual é o tempo que cada fruto espera para brotar, mas é diferente. A maçã nasce num X tempo, a laranja nasce num outro tempo, o abacate em outro tempo. Cada um tem um período para germinar, para brotar, e assim também são as bênçãos que você tem semeado. Quando você vem para a casa do Senhor e lança um desafio: Senhor, isso é para que eu quite todas as minhas dívidas. Primeiro lugar, se você quer pagar todas as suas dívidas, pare de fazê-las. Tem gente que quer pagar as dívidas, mas não para de fazer dívida.
Ai, pastor, estou com uma luta no cartão de crédito, mas não sai do shopping e leva o cartão de crédito, isso e aquilo. Quer pagar como? Não, pastor, sabe o que acontece? Só consigo pagar o mínimo. Gasta 300 e paga 30. 30. O mês que vem, já paguei os 30, vou gastar mais 300. Daí vai. Se você quer pagar as suas dívidas, pare de fazê-las. Vai passar um estreito, vai passar um sufoco, vai ser apertado, vai ter que pisar na sua carne, na sua vontade, na mão que coça para gastar. E se você quer gastar, meu irmão, quanta coisa boa para comprar, né? Você não quer ter dívidas? Aprenda a comprar tudo à vista. Mas pastor, como que eu vou fazer? O que eu quero é muito caro. Começa a pagar depositando numa poupança, numa conta corrente, depositando em algo que você não vai mexer. Porque se você tivesse comprado e tivesse que pagar o carnê, você ia pagar. Agora coloca dentro da tua convicção que você vai pagar a sua geladeira. Quer trocar a geladeira? Vai. Eu vou fazer um carnê. Brasileiro tem mania de fazer carnê. Só misericórdia de Deus, irmão. Ainda mais agora com Marabras, Casas Bahia, isso e aquilo, né? Compre agora, comece a pagar em agosto. Né? Dia das Mães, foi dia 10. Dia 11, o moço já apareceu na televisão. Compre hoje, comece a pagar. Chegou o abençoado da Casas Bahia ali. Não posso falar mais da Casas Bahia. Irmãos, nós temos que nos controlar. Porque há um espírito de consumismo, que tem levado as pessoas para o abismo. Não, é só R$ 8,90. É só R$ 8,90? É só R$ 8,90. Vou comprar 10. Vira 89. Só que aí não vê. É igual a uma das piores coisas que criaram foi cartão de crédito. Porque você gasta aquilo que você não tem. E outra coisa, colocar gasolina para pagar daqui 20 dias. Irmão, daqui 20 dias essa gasolina já foi, há séculos. Já pôs 20 vezes gasolina. Só que você fica numa bola de neve, que isso vai enrolando, e você não vê que esse espírito de consumir, mas pastor, se eu não colocar, eu não vou trabalhar, e se isso não acontecer, não aquilo outro, meu irmão, você tem que fazer um sacrifício para poder sair das suas dívidas. Porque a dívida, ela leva você ao cativeiro. Você fica preso. Você quer fazer outras coisas? Não pode por causa da dívida. Então nós temos que ter uma convicção e temos que ter uma opinião formada dentro de nós, para que possamos nos libertar das dívidas. Você quer comprar algo em 3 pagamentos, em 3 parcelas? Espera então 3 meses e vai investindo, vai depositando, para que na hora você possa pagar à vista. Porque os juros têm sido abusivos. Num país onde vivemos uma inflação fria, né? Porque não é noticiada, mas você vai, o que você comprava no mercado com R$100, você não compra mais. Não há inflação. Como não há inflação? Nós precisamos estar diante de circunstâncias de sacrificando algumas coisas. E nesse período de sacrificar, lançar sementes. Quando você olha para a palavra de Deus e vê quantas sementes os servos de Deus lançaram. E algo interessante, quando aquilo que você tem não dá para suprir a sua necessidade, transforma isso em semente. A viúva tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. O pouquinho que ela tinha não dava para suprir a necessidade dela. Deus envia o homem de Deus ali e fala para ela: faça disso primeiro para mim. Porque se você fizer disso para mim, da tua panela não faltará farinha e da tua botija não secará o azeite. Ela tinha só um pouquinho.
Tudo que ela tinha só dava para uma refeição. Vou comer eu e meu filho, vamos dobrar os braços e vamos morrer. Ela pega isso que não servia para mais nada, não sabia mais quanto tempo ia ficar em seca na terra, e transforma em semente, dá ao homem de Deus. Agora, algo que eu quero aqui abrir um parênteses para te explicar. Meu irmão, não pensa você que a botija, a panela dela, começou a vazar farinha para tudo que é lado. Não é assim. Quando você vai para o original no hebraico, o que acontecia? Ela tirava aquele pouquinho e aquele pouquinho não acabava. Deus não esbanja, não joga fora a sua bênção. Deus não desperdiça unção. Deus dá uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, mas para você usar, não para você esbanjar, jogar fora. Então temos que aprender a controlar bem as nossas finanças. Como servos de Deus, nós somos mordomos e temos que ser bons mordomos da nossa vida financeira. É triste você ver o tanto de crente que está preso à dívida. Sem falar SPC, sem falar uma série de coisas. Por quê? Não, pastor, foi pela fé. Que fé que? A fé é o firme fundamento, a fé é uma convicção. Ah, eu ganho um salário mínimo e vai comprar uma coisa de R$1.000? Podemos, mas temos que aprender a semear, a colher, e com a colheita nós aprendermos a honrar e pagar à vista. Deus tem nos ensinado, e muitas coisas aqui na casa do Senhor, nós fizemos exatamente isso. Fizemos o básico para podermos entrar, e depois que entramos, você sabe quanto tempo não mexemos na construção? Porque não tínhamos. Agora, à medida da necessidade, o Senhor foi honrando, foi enviando, foi suprindo, e nós pudemos ver a bênção de Deus, pudemos ver a provisão de Deus em cada coisa. Falta muita coisa ainda, faltam as paredes, falta um carpete, falta o tratamento no chão, falta o som, falta um monte de coisa, mas aos poucos, à medida que nós conquistarmos, é que nós vamos honrando com os compromissos. Podemos dizer: até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque temos sido prudentes. Então você que tem fé, tenha prudência também. Saiba esperar com paciência e esperar a estação própria. Quer quitar todas as suas dívidas, se livrar das suas dívidas, para de fazer dívida. Nós precisamos mudar a mentalidade. Se a fé, ela vem desta firme convicção que vem de ouvir a palavra de Deus, a fé vem somente pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Isso vai dar uma firme convicção das coisas que se esperam e a prova daquilo que você não vê. Romanos capítulo 10, Romanos 10, verso 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10, verso 9. Se com a tua boca confessares e em teu coração creres, serás salvo. Salvo aqui no original grego significa sozo, S-O-Z-O, sozo. Sozo no grego significa salvação total e completa em todas as áreas da sua vida. Salvação financeira, salvação sentimental, salvação do teu casamento, salvação dos teus filhos, salvação para a vida eterna. Sozo é uma salvação abrangente, é uma salvação plena, plenitude da salvação. O que eu quero dizer com isso? Se com a tua boca confessar e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você pode ser salvo de todas as coisas. Você está numa dívida absurda. Se você começar a confessar com a sua boca e crer no seu coração e parar de fazer dívida, você vai ser salvo dessa dívida. Então precisamos entender o princípio. Voltamos de novo àquela situação. A boca fala do que o coração está cheio.
Não adianta você ficar declarando o contrário e falar: Deus sabe que no meu íntimo eu estou crendo. Não crê. O grande problema é que tem gente que acha que tem fé e não tem fé. Nós precisamos ter uma firme convicção, uma convicção firmada no Senhor, a ponto de nada e ninguém mover aquilo que nós cremos. O que falta na igreja, não só na igreja, na geração dos nossos dias, é convicção. Uma hora as pessoas querem uma coisa, outra hora as pessoas já querem outra hora as pessoas não querem mais. Conversando com você, as pessoas mudam o que elas querem. Imagina com Deus. Irmãos, quando Noé recebeu a ordem de Deus: faça uma arca, porque vou destruir esse povo, porque a maldade, a contaminação, a corrupção chegou a mim. Quando Deus disse isso para Noé, até chover na terra, sabe quanto tempo foi? 120 anos. E outra coisa, Noé não ficou pedindo confirmação. Senhor, me confirma que vai chover mesmo. Senhor, manda mais uma confirmação. Senhor, levanta um profeta e confirma para mim. Senhor, então me dá um sonho. Você já pensou em investir num projeto 120 anos? A gente não tem paciência de esperar 120 dias? Aliás, estão fazendo aí inúmeras pesquisas, porque estão dizendo que o tempo de gestação está mudando. Até as crianças estão com mais pressa. 120 anos esperando. Você já pensou o vizinho de Noé? Passa hoje. E aí, Noé, o que você vai fazer? Vou fazer um grande barco, porque Deus está para destruir toda essa terra por causa da contaminação, Ih, Noé, você enlouqueceu. Passa uma semana, passa duas. E aí, Noé? Está no mesmo projeto ainda? Vou fazer o barco. Passa um mês, eu vou fazer o barco. Passa um ano, eu estou construindo o barco. Passa 10 anos. Noé, você vai ficar aí ainda assim? Ele tinha convicção. A cidade inteira, todos os moradores iam lá. Noé, o que está acontecendo? Noé, você não está vendo, você está perdendo o seu tempo. Quantas pessoas estão dizendo para você que servir ao Senhor você está perdendo o seu tempo? Quantas pessoas estão dizendo a você que esse sacrifício que você tem feito, você está perdendo o seu tempo? 1 ano, 2 anos, 10 anos, 25 anos se passaram. Noé, meus filhos já cresceram e você ainda está nesse barquinho? Irmão, ninguém tinha um barco no quintal de casa. Noé tinha. E que barco! Botava muito Titanic no bolso. Sozinho, está lá construindo. Creio que ele desmatou um monte de árvores, para poder fazer aquilo. Mas ele tinha uma convicção. 50 anos se passaram. Os filhos cresceram. E aí, Noé? Você não viu que não vai chover, Noé? Faz 50 anos não choveu, você continua crendo ainda, Noé? O Senhor falou comigo. Há 50 anos atrás, o Senhor falou comigo, e eu vou fazer esse barco. 70 anos, 80, 90, 100 anos se passaram. Há um século atrás, o Senhor falou comigo. E eu vou fazer esse barco. Meu amado, a sua fé precisa ter esta convicção. 110 anos, a corrupção já tinha multiplicado numa forma absurda. Os homens violentos, 115, 118, 119, 120 anos, de uma forma inexplicável, Deus une os pares, os casais, e eles fazem uma fila sem ninguém precisar adestrar os animais. Noé viu que algo estava acontecendo. Chama a sua família, acho que está acontecendo alguma coisa. Vamos preparar as coisas, vamos entrar no barco. Vamos entrar na arca, porque se Deus está movendo os animais, vem vindo chuva por aí. Vão seus vizinhos, seus amigos, começam a zombar. Ih, Noé, você enlouqueceu, você vai morrer aí com esses bichos.
há 120 anos atrás, o Senhor falou comigo. E se vocês não se arrepender, que se arrepender? Não é, você está louco. Irmão, tua fé é loucura para o mundo. A tua firme convicção é loucura para os outros. 120 anos, nada aconteceu, você acha que vai acontecer? Entra o último bichinho e a mão do Senhor fecha a arca. Pá! Começa a escurecer o céu, raios para todos os lados, começa a trovejar e eles começam a gritar: Noé, você estava certo, deixa-nos entrar, Noé, está chovendo. 120 anos durou a misericórdia de Deus, e eles não quiseram, agora era tarde. Irmão, quando você lança a semente, pode todo mundo dizer, não vai brotar, o que importa é o que você crê, o importa é a tua fé. As pessoas podem dizer, aquela semente, Deus nem se lembra mais. Você pode ter se esquecido, mas Deus não. Pode demorar o tempo que for, mas na estação própria, a firme convicção. E se você quer desfrutar de uma vida de prosperidade, você precisa aprender a criar estruturas, você precisa aprender a criar odres, você precisa aprender a criar recipientes, para que quando a bênção de Deus chegue, você não jogue fora, você não desperdice. Quando Eliseu estava na terra, vai uma mulher, esposa de um profeta, e fala, homem de Deus, o meu marido, teu servo, morreu, e me deixou muitas dívidas, e os credores estão querendo levar os meus filhos. Mulher, o que você tem em casa? Eu não tenho nada. A primeira palavra que a gente fala para o Senhor é essa, eu não tenho nada. Deus quer operar um milagre com um pouquinho que você tem, e você responde, eu não tenho nada. Mulher, você tem. O que você tem na sua casa? Eu tenho lá um pouquinho de azeite. Vai, pede para todos os seus vizinhos vasos emprestados, e olha, não peça poucos. Meu amado, aquela mulher creu, aquela mulher recebeu essa palavra e creu no seu coração. Agora você imagina, uma mulher que já estava a ponto de perder os filhos, não tinha SPC para mandar o nome para o SPC, eles tomavam a criança. Se a dívida não desce, pegava a segunda criança. Se a dívida não desce, você vira escrava. Ela estava em desespero. Você imagina ela batendo na vizinha, você tem um vaso para me emprestar? Você já me está devendo isso, ainda quer mais? Eu queria um vaso. Mulher, some daqui. Quanto você vai me pagar essa sua dívida? Não, eu quero só mais um vaso. Vazio, não precisa ter cheio não. Me dá um vaso vazio. Você não tem nada, você está passando fome, para que você quer um vaso vazio? Eu quero um vaso. Me empresta um vaso. Pega, vai, está vazio. Bate no outro. Você teria um vaso para me emprestar? Some daqui, o que você pensa que é? Você já está me devendo horrores. Mas ela creu. Ela enche sua casa de vaso, até aonde a sua fé foi. E mesmo com os vasos vazios dentro de casa, mesmo crendo, ela não tinha projeto, perspectiva, não sabia o que fazer. Ela volta para o profeta, eu já peguei os vasos, o que eu faço agora? Irmão, ela nem sonhava que era aquele pouquinho que Deus iria multiplicar. Ela nem sonhava qual era a estratégia de Deus. Ela tão somente obedeceu à voz do Senhor. Muitas vezes você não vai saber qual é o plano de Deus. Obedeça. E se Deus falou para você dar um passo,
sente falar o final da história, dá o primeiro passo. Tem gente que fica esperando o Senhor revelar o projeto completo. Senhor, me fala o que o Senhor vai fazer. Dá o passo que eu abro o mar. Não, Senhor, abre o mar que eu dou o passo. Dá o passo que eu abro o mar. Não, Senhor, abre o mar que eu dou o passo. Irmão, se Deus for para você dar um passo, dá um passo. E somente quando ela estava com os vasos vazios dentro de casa, é que o profeta falou, agora vai, entra na tua casa, fecha a tua porta, pega aquele pouquinho de azeite e começa a deitar sobre os outros vasos. Meu amado, aquele pouquinho não acabava. Começou a encher o primeiro, encheu o segundo, encheu o terceiro, encheu o quarto. Filho, traz mais um, traz mais um, traz mais um, traz mais um, traz mais um. Mamãe, acabaram-se os vasos. Na hora em que o menino falou, acabaram-se, na mesma hora o azeite parou de multiplicar. Por quê? A fé só vai até onde tem recipiente. Deus não desperdiçou o azeite, não caiu azeite pela casa, não esbanjou o azeite, porque a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, ela não pode ser desperdiçada. Muitas vezes Deus ainda não te liberou a bênção, porque se Ele te liberar, você desperdiça. Tem gente que não sabe receber a bênção de Deus, recebe a bênção e desperdiça a bênção. Multiplicou todo o azeite, encheram todos os vasos, e ela não sabia o que fazer. Olha que ponto que chega as cadeias de uma dívida. Com a casa cheia de azeite, azeite era o líquido mais precioso da terra naquela época e naquela cultura. Ela volta ao profeta de Deus, e agora o que eu faço? Vai, vende o azeite, paga suas dívidas e viva do restante que sobrou. Aquela pessoa que ofendeu ela, que humilhou ela, mais um vaso, ela vai até ele e fala, olha, está aqui esse azeite, será que esse azeite paga o que eu te devo? Deus é tão tremendo, meu amado, tão maravilhoso. O azeite era a coisa mais cara, mais preciosa daquela época. E aqueles a quem ela devia, emprestou o recipiente para ela pagar a dívida dela. Você já pensou que coisa tremenda? Ela nem emprestou, ela só devolveu. Coisa maravilhosa. E ela devolve. Como você conseguiu isso? Está todo mundo precisando de azeite e você pediu o vaso e está pagando com azeite? Deus é o Deus que te surpreende. Só que para isso, ela precisou crer, dar o primeiro passo, se esforçar, trabalhar, ir buscar vasilhas. Ela precisou fazer a parte dela. Ela precisou colocar aquele pouquinho de azeite como semente nas mãos do Senhor. E o Senhor multiplicou e supriu a necessidade dela. Se você quer receber a bênção de Deus, eu quero falar contigo nessa noite 2 pontos. Primeiro, você tem que mudar a sua mentalidade. Enquanto você não mudar a sua mentalidade e crer no teu coração, a bênção de Deus não vem. Segundo, você tem que criar recipientes. No caso dela, vasos. Você tem que criar odres novos. Deus não vai derramar vinho novo se você está com odres velhos. Se você está com uma estrutura antiga, com uma estrutura antiquada. Estávamos num espaço que cabia 260 pessoas sentadas. E Deus um dia falou conosco, não dou mais o crescimento a esta casa, porque não cabe. Como que Deus ia mandar 1000 pessoas, se não tinham de pôr?
Com espaço para 260, nós tínhamos 700 membros. Fazíamos 3 cultos. Só que Deus não iria dar mais crescimento, porque não tinha estrutura. E eu tenho certeza que Deus tem segurado o crescimento até acabar a construção. Porque, irmãos, estar num lugar em construção traz um monte de murmuração. Então, para evitar a murmuração, o Senhor já retém, segura. Mas eu creio que assim que terminarmos, concluirmos esta obra, o Senhor trará um grande crescimento. Eu creio. E ainda essa semana eu recebi uma palavra que esse local vai ser pequeno. Falei, Senhor, deixa respirar, dá um fôlego para a gente poder construir outra. Por quê? Deus não vai te dar além do que a sua estrutura possa suportar. Não adianta, isso é em todas as áreas da sua vida. Você tem uma portinha. Deus não vai te dar um shopping para você colocar dentro de uma portinha. Você pode ter estoques e uma série de coisas, mas dentro do seu limite. Então nós precisamos aprender a crescer a estrutura, e crescer a estrutura é um desafio, é luta, é trabalho, existe um preço. 120 anos construindo uma arca para uma palavra que Deus falou. Precisamos aprender a criar a estrutura, ou precisamos aprender a receber uma mentalidade de mudança. Irmão, alarga as estacas da tua tenda. Para de ficar pensando pequenininho. Tem um monte de crente vivendo inho. Não, só uma bencinha, uma coisinha pequenininha, assim, um pouquinho só, já paga a dívidazinha que eu tenho. Irmão, para com isso. Amplie a sua visão, amplie as estacas. Aliás, eu não gosto de nada no diminutivo. Um monte de gente falando das coisas tudo no diminutivo. Que geração é essa? Pequenininho, inho. Muda a tua mentalidade, muda o teu vocabulário. Deus não vai te dar uma grande bênção se você quer uma bencinha. Por quê? Porque se você quer a bencinha, você não tem, Deus sabe que você não tem estrutura para receber a bênção que Deus tem. Então muda a tua mentalidade. Se Jesus não voltar em 10 anos, deixa eu finalizar aqui a frase, senão já vão falar que o pastor está pregando heresia. Aonde você pensa em estar daqui 10 anos se Jesus ainda não voltou? Irmãos, quando eu fui fazer teologia, quando eu comecei a estudar, se levantou tanta gente. Cleide, você vai estudar para quê? Jesus já está voltando. Fazem 11 anos. 11 anos. Você vai estudar para quê? Não precisa estudar. Jesus está voltando, daqui uns 3, 4 anos Jesus volta. Irmão, se eu não tivesse feito teologia há 11 anos atrás. Vai fazer a pós, mas já estudou 5 anos. Vai fazer a pós para quê? Jesus está voltando. Eu sei que Ele está voltando, e eu tenho certeza e convicção que Ele vai voltar, mas ninguém sabe o dia e nem a hora. E enquanto eu estou nesta terra, eu tenho que estar preparado. Irmão, não adianta. Nós temos convicção da ressurreição e da volta do Senhor Jesus Cristo, do arrebatamento da igreja, mas enquanto você está aqui, você tem que dar frutos. Então nós precisamos arregaçar as mangas, porque quando o Senhor da seara vier para buscar o seu povo, Ele tem que te achar trabalhando na seara, Ele tem que te achar trabalhando na colheita. Nós temos que estar com essa visão de colheita. Agora, se daqui 10 anos Jesus não voltou ainda, aonde você pensa em estar daqui 10 anos?
Ah, pastor, posso estar no mesmo emprego, na mesma casa. Ela está caindo aos pedaços, mas a gente tem um teto, né? Tudo bem. Não chove lá dentro. Irmão, alarga as estacas da sua tenda. Traça projetos. Traça alvos. Traça planos. Aprenda a planejar. Não faça utopia. Ah, eu quero um navio, quero um iate. Meu irmão, pisa no chão, belisca. A fé é o firme fundamento. Você quer um iate? Deus pode dar. Mas saiba determinar os tempos. Esse ano eu vou lutar para quitar minhas dívidas. O ano que vem eu vou lutar para conquistar isto. 2006 eu vou lutar para isto. Tenha alvos, tenha planos, tenha planejamento a médio prazo, a curto prazo e a longo prazo. Nós iniciamos esse ano, sentamos com a diretoria e traçamos um planejamento. O primeiro trimestre, nós vamos acabar o terceiro andar. Não adianta fazer uma utopia, não, isso é falta de fé. Que falta de fé? Aí sim eu entendo que é realidade. Devemos ser realistas. Não tínhamos condições de terminar o terceiro andar, mas traçamos um plano. Primeiro trimestre queremos o terceiro andar assim, 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 assim. Último dia de março, estava do jeito que nós traçamos. Por quê? Batalhamos em cima de um planejamento. Não pense você que nós não sacrificamos algumas coisas. Apareceu oportunidades absurdas para comprarmos um som. Não queremos, nós estamos com o alvo no terceiro andar. Apareceu oportunidades para comprarmos coisas que a igreja precisa. Não é nosso alvo é o terceiro andar. Mas pastor, vai perder essa oportunidade? Pastor, depois a gente nunca mais vai achar alguma coisa nesse preço. Não tem problema, nosso alvo é o terceiro andar. Você tem que ter convicção. Quando nós queríamos comprar o ônibus, irmãos, nós cortamos todas as despesas da igreja, tudo. Você que está aqui nesta casa, você viu. Não demos praticamente nada no Dia das Mães. Por quê? Cortar despesa. Um cartãozinho só para ser lembrado. Deus sabe do desejo do nosso coração em poder dar mais, mas não deu. Ah, mas é só uma lembrancinha para as crianças, para as mães. É só uma lembrancinha? É só uma lembrancinha. Quanto está a rosa? Ah, está 1,80, 1,70, 1,70. Tá, 300 mães, quanto fica? Vamos cortar a despesa. Se você quer conquistar algo, você tem que batalhar em cima daquele alvo. Foi assim que nós compramos o ônibus. 1 ano de ministério. Não temos grandes empresários. Aliás, temos microempresários. 2 ou 3. E temos falidos. Temos um monte de pessoas desempregadas. Vamos comprar. E crendo no milagre do Senhor. Eu lembro quando nós conseguimos juntar R$1.000 na conta da igreja. Fui para o congresso, 6º Congresso Brasil Acenda Esta Chama. 5º Congresso Brasil Acenda Esta Chama. Brasil, Fogo para o Brasil, pastor Silas Malafaia. Chegamos no congresso, ele lançou uma palavra, um desafio. Se você quer um milagre, lança aquilo que você tem que não serve. Liguei para o tesoureiro. Eu vou fazer uma loucura. Que foi, pastor? Vou pegar todo o dinheiro que nós juntamos até agora e vou lançar de oferta. Pastor, você tem certeza disso? Falei, tenho. Vou lançar todo. Pegamos lá em Águas de Lindóia, estávamos no congresso. Tínhamos juntado, todo o período que tínhamos juntado, tínhamos conseguido juntar R$1.000. Lançamos a oferta no Ministério do Pastor Silas Malafaia. Tudo, 100%, R$1.000.
tesoureiro aprovou, falei amém, ligamos. Sacrificial. Até hoje, eu não consigo explicar como que nós compramos o ônibus à vista. R$68 mil. Eu olho para o financiamento do ônibus, depois nós refinanciamos para poder construir aqui. Irmãos, faltam 20 e poucos mil no refinanciamento. A gente está 4, 5 meses lutando. Há 2 anos atrás, com um grupo bem menor, nós compramos à vista 68 mil. Você vai explicar? Nem eu. Não tem como explicar. A fé é loucura. Mas nós lançamos uma semente, nós cremos no milagre do Senhor. E quando você quer viver o melhor do Senhor, quando você quer viver a multiplicação do Senhor, a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, você tem que mudar a sua mentalidade. Daqui 10 anos, quem você pensa ser? Não, trabalhando lá onde eu estou trabalhando está bom. O que é isso, meu amado? Você tem que ter uma mentalidade de crescimento. Você tem que ter uma mentalidade de conquista. Uma mentalidade realmente de alvos. A psicologia nos diz que sem metas não se vive. Sem sonhos não vive. Você precisa criar alvos. Você precisa lançar desafios. Quem perde os alvos, quem perde as conquistas, quem perde as metas, perde o sentido de viver. Porque não tem pelo que lutar, não tem pelo que batalhar, não tem pelo que conquistar, e desanima. E nós precisamos aprender a pensar o pensamento de Deus, a visualizar com a visão de Deus. Deus quer que você alargue as estacas da sua tenda. Por isso você precisa criar alvos, criar objetivos. Alvos que sejam possíveis para você alcançar através de um desafio de fé. Porque se não pensarmos em crescimento, nunca vamos crescer. Por isso que Deus tem honrado e estamos onde estamos, porque sempre declaramos o crescimento, pensamos no crescimento e sempre liberamos esta visão para o crescimento. Estávamos num local de 260 pessoas, inúmeras pessoas. Não, pastor, aluga um local que caiba 500. Como que eu vou alugar um local que caiba 500 se a gente já tinha 700 membros, irmão? Agora, quando Moisés enviou os 12 espias para Canaã, 10 voltaram com relatório negativo. Deus nos tirou daquela terra para morrermos aqui. Tem gigante, tem obstáculos, tem espinhos, tem dificuldades. Ninguém falou que seria fácil. Mas quando você é ousado, Deus honra a sua ousadia. Vamos ter dificuldades, vamos ter lutas, só Deus sabe o que passamos para chegar até aqui. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Estreito. Dificuldade, tivemos que cortar uma série de coisas, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Não fica com uma mentalidade pequenininha, começa a pensar onde Deus pode te colocar daqui 10 anos. Nós queremos crescer e crescer muito como igreja, como ministério. E diante dessa realidade, se em 3 anos e meio, hoje temos 3 anos e meio, se 3 anos e meio Deus já fez tudo que fez como Ministério Torre Forte, irmãos, já fizemos inúmeras viagens com esse ônibus, já conquistamos inúmeros estados brasileiros. O que Deus pode fazer com Torre Forte em 10 anos para frente? O que Deus pode fazer com você dentro da Torre Forte? Eu acho que não tem nada para mim fazer aqui. Eu acho que você não está em Torre Forte então. Porque, irmãos, o campo é grande, a seara é enorme, e há poucos ceifeiros para a seara.
Estamos desenvolvendo, respaldado em bases, em convicção, um ministério fabuloso para entrarmos em todas as escolas, estaduais e municipais. Vamos precisar de muita gente. Muita gente. Vamos enviar o projeto, vamos orar, vamos abençoar os diretores, os professores, explicar o projeto. É alarmante como que os jovens e adolescentes têm estado numa rebeldia. Falta de Deus, falta de temor do Senhor, falta de honrar o pai e mãe, submissão. E se você como igreja não barrar isso, aonde vai chegar esse bairro daqui 10 anos? Quando você estuda e analisa a história do Jardim Independência, como começou, é terrível. Um dos maiores cemitérios, porque Jardim Independência era conhecido como um bairro de morte. 3 irmãos compraram esse sítio e começaram a brigar. Subiram num monte por aqui, nessa região, próxima à igreja. Um matou o outro, que matou o outro, e o que sobrou se matou. Essa é a história do Jardim Independência. E quando você começa a analisar e começa a pesquisar e a ver uma série de coisas, por que eles brigaram? Porque eles estavam querendo que fosse o maior cemitério da América Latina. E um irmão queria doar a terra todinha para o governo fazer cemitério. O outro irmão queria só metade. O outro irmão não queria que fosse cemitério. E deu o que deu. Agora, um bairro que começa como uma história de morte, não pode continuar assim. Deus te traz a este bairro, Deus traz uma igreja a este bairro para mudar a história do bairro. Você é luz e aonde você chega, as trevas têm que fugir. Ninguém disse que seria fácil, mas é aqui que Deus nos colocou. Então precisamos mudar a mentalidade, precisamos desenvolver projetos para mudar essa realidade do bairro. Então, amados, alargue a estaca da sua tenda, alargue a sua visão, aonde você pensa em estar daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Agora, a maior parte das pessoas, dos seres humanos, não estão crescendo por quê? Não crescem porque não pensam em crescimento. Em segundo lugar, não crescem porque não criam estruturas para o crescimento. Primeiro lugar, não crescem porque não pensam em crescimento. Segundo lugar, não crescem porque não criam estruturas para o crescimento. Por que que a viúva que chegou para Eliseu foi revelado a ela gradativamente? Porque o profeta estava mudando a mentalidade dela. O que você tem na tua casa? Tem um pouquinho de azeite. Ok. Vai e pede vasos. Você já reparou que ela não relacionou o azeite com os vasos que ela pegou? Foi revelado gradativamente. Porque o profeta queria mudar a mentalidade dela. Irmãos, não adianta a gente pescar e entregar o peixe para a pessoa. Você tem que ensinar a pessoa a pescar. Que ela comeu aquele peixe, ela morre. Mas quando ela aprende a pescar, ela vai pegar outro peixe. Então nós precisamos mudar a mentalidade. A igreja brasileira precisa mudar a mentalidade. Até aqui tem batalhado com uma mentalidade os que semeiam com lágrimas. Tem um monte de gente que já está num campo de colheita e quer semear, quer semear, quer semear. A colheita está apodrecendo e quer semear, quer semear, quer semear. O fruto já estragou, já caiu da árvore e quer continuar semeando. Você tem que ter uma mentalidade de semente e tem que ter uma mentalidade de colheita. Porque quando chegar o tempo da colheita, não desperdice a colheita que Deus tem na tua vida. É impressionante como pessoas têm perdido a oportunidade. Nós precisamos aprender a colher. E mais um detalhe aqui que poderíamos falar sobre batalha espiritual. Sempre que você está
prestes a colher, o diabo se levanta para tentar tirar você para fora da sua herança. O diabo se levanta para tentar tirar você do terreno que você semeou. É aí que você tem que ter a firme convicção. Espera aí, eu semeei, eu plantei, eu reguei, eu contribuí para que chegasse até aqui. Eu não vou sair daqui agora. Quantas pessoas que estão perdendo a colheita por causa das lutas, quando o fruto está pronto, a luta aumenta, porque o diabo quer tirar fora de um terreno que está pronto para que ele venha colher. E nessa noite eu quero profetizar sobre a sua vida: ninguém vai desfrutar do fruto que é teu. É você que vai desfrutar da colheita que Deus tem na sua vida. Para finalizar, você nunca vai chegar aonde você nunca pensou em ir. Você nunca vai chegar aonde você nunca projetou em estar. Você nunca vai alcançar aquilo que você nunca almejou. Primeiro, nós temos que identificar os problemas que temos vivido, para depois aprendermos a resolver os problemas. Daqui 10 anos, aonde você pretende chegar na sua vida profissional e aonde você pretende chegar na sua vida ministerial? Para você mudar alguma coisa na sua vida, primeira coisa que você tem que mudar é o seu pensamento, o seu modo de pensar. Começa a pensar em crescimento pessoal, em crescimento financeiro, em crescimento espiritual. Meu amado, não importa o esforço que você faça para estudar, para ser alguma coisa. É sacrificial, tem esforço, tem um preço, mas vale a pena. Você nunca vai chegar a gerente de uma empresa se você não concluir o 2º grau, estudar, fazer uma pós, se aperfeiçoar e batalhar. Então nós temos que aprender a mudar a mentalidade e nessa mudança de mentalidade, investirmos naquilo que nós definimos como alvo. Você está trabalhando na área de vendas? Invista no seu ministério de vendas. Vai fazer cursos, vai fazer dinâmicas, vai fazer reciclagem dessas técnicas de venda, de administração, de uma série de coisas. Você está trabalhando na área da música, vai se aperfeiçoar, vai estudar. Na área da medicina, vai se aperfeiçoar, vai estudar, vai buscar coisas novas. No ministério, vai se aperfeiçoar, vai estudar. Uma coisa que não pesa é o conhecimento. Quanto mais você se dedica, mais tem áreas para você se dedicar. Em todas as áreas, em todas as áreas. Sempre tem alguma coisa para você aprender. Um dia desses eu falei aqui na igreja, alguns anos atrás, só tinha um médico, clínico geral. Ele resolvia tudo. Hoje em dia não. Olha, no seu caso tem um especialista que cuida só do ombro. Vai procurar esse especialista. Teu problema é no ombro, vai lá procurar esse especialista. Você chega nesse especialista, olha, a vértebra que está aqui e tal, é um especialista tal, específico, assim. Aí chega lá, olha, não é minha área, tem um especialista assim, 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 assim. Porque uma mesma enfermidade já tem diversas ramificações. E você tem um especialista próprio. No reino de Deus é a mesma coisa. Existem especialistas. E como especialistas, você tem que investir naquilo que é o teu chamado. Você tem que investir se você quer crescer, é claro. Para mudar alguma coisa na sua vida, primeiro você tem que mudar o seu modo de pensar. Começa a pensar em bênçãos.
Você quer a cura? Começa a pensar na cura. Começa a pensar em mudança. Você só pode ser aquilo que você pensar em ser. Como mudança do seu pensamento, temos que entender que a igreja também muda. Dirigir uma igreja há 10 anos atrás é totalmente diferente de dirigir uma igreja nos dias de hoje. O pastor hoje precisa ser economista, precisa ser psicólogo, precisa ser médico, precisa ser tudo. De tudo precisa saber um pouco. Para que possa encaminhar as coisas de uma forma correta. Com a mudança do seu pensamento, a igreja começa a mudar. O seu negócio também começa a mudar. A sua família começa a mudar. O seu ministério começa a mudar. O seu ministério nunca vai ser maior do que os seus pensamentos. Presidente de uma multinacional, que todos vocês conhecem, começou como engraxate. Mas como engraxate, ele tinha um alvo. Um dia eu vou dirigir essa empresa. Como engraxate, ele começou a fazer curso, foi promovido, viram a dedicação dele, foi promovido, viram o esforço, começou a se aperfeiçoar, promovido, e hoje é presidente de uma das grandes multinacionais. Se você quer viver o melhor que Deus tem, invista o melhor que você pode. Aprenda a lançar a semente determinada. A maior parte dos crentes não tem certeza das coisas, e por não terem certeza das coisas, as áreas de finança, de saúde, de prosperidade não funcionam. Se você não crê na prosperidade que Deus tem para a tua vida, fica sossegado, ela não vai te alcançar. Se você não crê na cura, fica sossegado e fica com a enfermidade. Agora, se você crê que a cura é a mão de Deus sobre a sua vida, peça a porção dobrada então. Temos que aprender a viver o milagre de Deus, amados. E só vamos viver o milagre de Deus quando mudarmos a nossa mentalidade. Aquela cura que era impossível, inalcançável, mas quando você usa a sua fé, eu creio, Deus vai usar segundo a sua fé. E Deus é tão tremendo que Ele respeita a sua fé. A fé de cada um não se pode discutir. Fé é algo pessoal. E quando eu olho para os exemplos da palavra de Deus, eu vejo algo tão maravilhoso. A mulher do fluxo de sangue, ela desenvolveu uma convicção: se eu tão somente tocar na orla de suas vestes, ficarei curada. A fé dela tinha que tocar. Ela podia ver Jesus, ela podia receber uma palavra, crer que você está curado. Não. Se eu tocar. Ela vence os obstáculos para tocar. Vence a multidão para tocar. E na hora em que ela toca na orla de Jesus, ela é curada. A fé, o firme fundamento, a convicção que ela tinha era tocar. O centurião chega até Jesus: olha, meu empregado está lá passando muito mal, está quase morrendo. Não daria para o Senhor liberar uma palavra aqui, ele vai ser curado lá? Não precisava tocar no enfermo, não precisava ir na casa dele. Ele cria que se tão somente Jesus liberasse uma palavra, a fé dele era suficiente por apenas uma palavra. Fé não se discute. E Jesus olha e fala: nem em Jerusalém eu vi um homem com tanta fé assim.
Ele fala, também sou homem submisso à autoridade, sei o que significa isso. Basta uma palavra tua aqui e ele está curado. E Jesus fala, pode ir, ele já está curado. Fé. Jairo chega até Jesus e fala, se o Senhor for até a minha casa. Se ele tivesse a fé do centurião, eu sei que o Senhor está ocupado, o Senhor não pode liberar uma palavra aqui, que minha filha vai ficar curada lá em casa? Não ia adiantar, porque a fé que ele tinha, a convicção que ele tinha, se o Senhor entrar na minha casa. Jesus tinha acabado de sair de um diálogo com o centurião, nesse interim passa um tempo, então no trajeto vem essa mulher que toca na orla. Jairo podia ter falado, eu sei que o senhor está ocupado aqui, quer ver quem te tocou? Ora por esse lenço, eu vou colocar na minha... Não, a fé de Jairo é, se o Senhor entrar na minha casa. Irmão, a gente não pode subestimar a fé da pessoa. Se a fé da pessoa é que você ore por ela, a fé dela vai ser ativada pela sua oração. Só que para isso tem que mudar a mentalidade. Tem que ter fé. Como está a sua fé? Em que você crê que possa mudar essa situação? Honre os princípios da palavra de Deus. Dai e ser-vos-á dado. O teu dar vai liberar o dar de Deus sobre a sua vida. Da boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Se a sua fé é tocar, toque em Jesus hoje. Se a sua fé é que ele vá à tua casa, convide ele. Se a sua fé é tão somente uma palavra, recebe a palavra de cura. Mas coloca sua fé em ação. E sobre essa palavra, eu quero lançar um desafio aqui, de causas impossíveis. Por que algumas pessoas dão oferta de milagre no mesmo dia, no dia seguinte já acontece? Porque creram, mudaram a mentalidade. A mentalidade mudou, e se a mentalidade mudou, a convicção vem. Por que a convicção vem? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.